você já pensou, ouviu, ou leu, ou escutou que a água emagrece. Será mesmo que a água emagrece? Uma coisa é fato, a água ela é sim um nutriente muito importante para a nossa saúde, traz muitos benefícios, é a principal forma de hidratação do nosso corpo e também muitas reações que o nosso organismo precisa fazer são dependentes de água. Mas primeiro, tá? Antes de eu falar, de eu dizer, de eu dar a resposta sobre se água emagrece, qual água que é melhor, se é melhor água com gás, se é melhor água com limão, se tem que tomar em jejum, se tem que ser morna, se tem que ser gelada, antes de saber disso, você precisa saber qual é o papel da água no seu organismo, no seu corpo. Quando a gente toma água numa quantidade suficiente, o que vai acontecendo com o nosso organismo? A gente vai melhorando o tônus muscular. O que é o tônus muscular? É a firmeza do músculo, tá? Então, muitas vezes, quando a gente está passando por processo de emagrecimento, a gente vai ficando com flacidez. Por quê? Porque a musculatura, ela não tem esse tônus. Tá? E aí, o que ajuda a desenvolver o tônus muscular? Obviamente que o exercício físico, né? Mas quando se está em processo de emagrecimento e se mantém um consumo de água adequado, isso também vai facilitar a ter um tônus um pouco melhor, um pouco mais firme, o que evita a flacidez do processo de emagrecimento. Outra das funções da água, do papel da água do nosso corpo, é eliminar as toxinas. Então, muitas vezes a gente faz aquele suco detox na segunda de manhã, faz o jejum, o suco verde, o suco amarelo, o suco de todas as cores possíveis, mas na verdade, o que faz a limpeza do nosso corpo, a detoxificação e a eliminação de tudo que não é importante é a água. Então você vai lá, bate aquele suco com couve, com limão, com maçã, mas o que vai fazer a limpeza mesmo de fato é a água, a concentração de água que a gente bebe durante o dia. Então acaba sendo muito mais eficiente, por exemplo, do que bebidas detox ou suplementos detox, enfim. Vai melhorar o aspecto da pele, mantendo mais hidratado, o cabelo, as unhas ficam mais fortalecidas, a gente não fica com aquela sensação de secura na boca, né? Então a água vai trazer mais imunidade. E aí tem uma coisa que a água faz, que às vezes a gente até confunde com emagrecimento, mas não é. Quando uma mulher ela consome água em uma quantidade menor daquela que ela precisa, ela vai acabar fazendo retenção de líquidos, principalmente no período de menstruação, no período que antecede a menstruação. Quando a gente bebe água numa quantidade adequada, de uma forma constante, a gente consegue eliminar o excesso de líquidos, ou seja, a gente não retém tanto líquido e a gente consegue ter uma sensação de menos inchaço na região abdominal, onde a gente acaba sentindo muito, né? Só que o que acontece? Não adianta eu tomar água lá no período da menstruação para não reter. Eu preciso tomar água sempre, constantemente, para que quando eu chegue lá nesse período eu não tenha retenção. E essa função da água, essa função de eliminar líquidos que estão acumulados desnecessariamente em excesso no nosso organismo, às vezes faz a gente confundir o beber água com o emagrecer. Porque quando a gente elimina os líquidos que a gente estava retendo, lá na balança a gente vai ver um número a menos, a gente vai ver baixar, mas isso não significa emagrecimento. Por quê? A gente precisa entender que o princípio básico do emagrecimento é eliminar gordura. Quando a gente tem perda de gordura, mesmo que o número da balança fique o mesmo, aí a gente está emagrecendo. E quando a gente toma água em quantidades adequadas, ou quando a gente faz um protocolo de hidratação para eliminar a retenção de líquidos, você não vai estar emagrecendo. Você vai perder peso na balança, mas foi de líquido que você perdeu. Esses protocolos de 7 dias, 15 dias, 21 dias, sabe esses desafios de emagrecimento de poucos dias? Muitas vezes é isso que esses desafios fazem com você. Você vai lá, você participa do desafio e aí por 7 dias, 10 dias, 15 dias a gente se esforça, né, para fazer algumas coisas, às vezes até meio loucas, assim, no emagrecimento. Mas nesse período, você segue um protocolo que vai fazer muitas vezes você desinchar. E esses desafios, eles geralmente colocam como uma das regras um consumo até um pouquinho excessivo, muitas vezes, de água. Por quê? Porque isso provoca uma diurese natural, ou seja, uma eliminação de líquidos
natural. Você perde peso na balança, mas você não necessariamente emagreceu, você desinchou, eliminou água. Muitas vezes na segunda-feira, meus pacientes mandam mensagem. Quando acontece, né? Muitas vezes não, porque agora tem acontecido pouco, porque eles já estão desenvolvendo assim a mentalidade direcionada para o emagrecimento. Mas eu já recebi muitas vezes essa pergunta. Nutri, fui na pizzaria no sábado, fui numa festa fim de semana, exagerei. O que eu posso tomar para desinchar? Gente, a melhor coisa do mundo que existe para desinchar, água. Água pura, não precisa botar limão, não precisa botar espirulina, não precisa botar nada. Só toma água pura na quantidade que você precisa tomar e retome a sua rotina que você vai desinchar. Muito mais eficiente para desinchar do que tomar qualquer coisa é a gente evitar as ações que fazem a gente ficar inchada. Mas ainda a água ela contribui para regular a pressão arterial. Então, por que a água regula a nossa pressão arterial e por que isso pode auxiliar no processo de emagrecimento? Porque quando a gente bebe água suficiente, a gente tem uma fluidez melhor do nosso sangue, uma espessura mais adequada do nosso sangue. Isso faz com que os nutrientes, quando o nosso sangue está mais fluido, eles cheguem melhor nas células e eles podem desempenhar melhor as suas funções. Então, isso ajuda muito. Porque quando a gente acumula muita gordura no nosso corpo, essa gordura ela vai liberando toxinas também na corrente sanguínea. E se a gente não está se hidratando bem, a gente vai ficando, sim, inflamada. Mas por causa da gordura que a gente está acumulando e da baixa concentração de água que a gente está tomando. Daí a gente não consegue eliminar aquelas toxinas, elas ficam ali circulantes e a gente vai inchando, a gente vai inflamando. Além de melhorar o funcionamento do intestino. E o intestino, quando ele está funcionando bem, você vai direitinho no banheiro, você vai conseguir absorver melhor os nutrientes, você não vai reter água, porque quando o intestino não funciona bem, a gente tá com uma fluidez sanguínea engrossada, não adequada, a gente não vai conseguir eliminar essas toxinas. Isso vai deixando a gente com aquele aspecto de inchaço, sabe? Então aqui eu trouxe esses benefícios da água, os papéis da água no organismo, para conseguir entrar na relação da água com o emagrecimento. E quando a gente não consegue tomar água? Exatamente, Letícia. Essa pergunta eu até tinha deixado para responder mais no final, mas eu já vou trazer essa resposta para agora. Porque informação sobre o que é uma alimentação saudável, sobre o que é importante para emagrecer, sobre o que é importante da gente fazer no dia a dia para conseguir ter os resultados que a gente quer, essas informações a gente tem assim, ó, chuvas e chuvas e chuvas delas na internet. Porém, informação sozinha não basta para a gente ter resultado, Letícia. A gente só vai conseguir ter resultado quando a informação que a gente recebeu, ela for aplicável na nossa vida e quando a gente desenvolve uma mentalidade estratégica direcionada para o emagrecimento. E isso é um trabalho específico que precisa ser feito. A gente só vai conseguir tomar água e fazer várias outras coisas dentro do processo de emagrecimento que são importantes de serem feitas, quando a gente conseguir desenvolver essa mentalidade estratégica direcionada para o emagrecimento. Aqui nessa região frontal do cérebro, a gente tem uma região chamada de funções executivas. E essas funções executivas, elas são responsáveis justamente por fazer a gente conseguir controlar impulsos, fazer a gente conseguir decidir uma coisa diferente para uma situação que a gente já conhecia, que já é habitual, então conseguir fazer um caminho diferente, a água entraria aqui, né? E também faz com que a gente consiga resolver problemas no nosso dia a dia. O não conseguir tomar água é um problema do nosso dia a dia. Então, quando a gente consegue ativar essa mente estratégica, a gente tem mais facilidade com essa questão da água. E aí, Letícia, eu não conseguir tomar água também vai envolver muitas questões da nossa realidade, dos nossos gostos pessoais, da nossa rotina. Então, por exemplo, muitas pessoas me falam que no inverno tem mais dificuldade de tomar água. Aqui, onde eu moro hoje, está fazendo muito frio. Só que hoje eu já desenvolvi a minha mentalidade estratégica e eu já consigo tomar água. Antigamente, eu também não conseguia tomar água no frio, por exemplo. Outros motivos que fazem a gente não conseguir tomar água: não tem gosto, não tem cheiro, não tem graça, né? Isso a gente até consegue resolver com ações assim mais estratégicas
práticas, como, por exemplo, tomar uma água com gás, colocar um limão dentro dessa água, saborizar essa água com alguma gotinha, algum óleo essencial, isso tudo é possível, tá? Mas ainda assim, saber disso tudo continua sendo só informações. E para você conseguir colocar em prática essas ações, elas precisam estar direcionadas para o emagrecimento. Para você conseguir fazer isso, a sua mente ela precisa estar sendo trabalhada constantemente e sendo direcionada para essa sua meta de emagrecer.